Salvador, meu pecado tirou, mas o preço pagou. Viverei pra cantar tão real salvação, minha vida hei de dar, também meu coração. Nunca compreenderei tão grande amor que o seu filho deu ao pecador. A imagem de Deus com fervor louvarei, e enquanto eu viver, seu amor Deus não faz castelos em areias. Isso nos faz lembrar da moça, do rapaz, do homem, da mulher e até mesmo da criança, que ora fica em silêncio, pensativo, pensativa, fazendo castelos na areia. Quando caem em si, levam até um susto. Pois bem, meus ouvintes, Deus não faz castelos em areias como os homens fazem. Muitos há que, ao verem outros casais, esposas, maridos, que aparentemente são mais felizes do que eles, fazem castelos. Ah, se eu tivesse uma esposa como aquela. Ah, se eu tivesse um marido como aquele. Ah, se eu tivesse uma fazenda. E por aí você vai indo. Deus nunca vai ser encontrado, nunca pode ser encontrado pensando, ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse casado com a católica em vez de ter casado no tabernáculo da fé. Como quem ficou frustrado na sua grande aventura de ter uma esposa eterna. Não. Deus não faz castelos na areia. E o profeta de Deus nos mostra na mensagem Futuro Lar do noivo celestial e da noiva terreal que nós estávamos nos pensamentos de Deus. Atributos do pensamento de Deus é que somos. Ele não pensou numa pessoa que ele não pudesse tê-la. Jesus disse, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai envie. E ele afirma em São João capítulo 10, dizendo que as ovelhas do Pai ninguém pode arrebatar. E logo, no versículo seguinte,
Ele afirma: ninguém as arrebata de minhas mãos. Ele não perde, ele não pensou em vão, ele não fez castelo na areia para ter você na eternidade. Isso é que tem que ser considerado. E como infinito que é, por isso onipresente, onisciente, onipotente, tendo presciência, ele colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Deus não pode te perder. Isso seria um fracasso de sua parte. Ele não pode te perder. Guarde isto. Ele pode até te recolher, tirar da terra antes do tempo, mas te perder não. Isto falando da alma. Isso falando do ser, que é um atributo do pensamento de Deus, porque, afinal de contas, ele não faz castelo em areias. Temos o quadro do ministério pessoal de Jesus na terra. Ele nasceu como filho de Deus, morreu como filho de Deus, ressuscitou como o Filho de Deus, sendo o próprio Deus. Sendo o atributo máximo de Deus, habitando nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Não teve nenhuma tentação que pudesse levar a Jesus a oscilar, a dizer assim: bom, eu vou pensar, depois te dou a resposta. Não. Ele foi tentado em tudo que um homem possa ser tentado. Tudo que você possa imaginar que um homem enfrenta no sentido de tentação, ele enfrentou. Se ele deixasse de ser tentado em uma coisinha qualquer, ali Satanás pegaria toda a humanidade. Formaria seu elo. Mas ele foi tentado em tudo. Assim diz o Senhor, assim diz a Bíblia. Agora, voltamos a afirmar. Ele não teve que pedir um prazo. Amanhã eu te darei a resposta. Você sabe que, estando na mulher, no homem, aquele homem, aquela mulher não pede prazo para dar a resposta? Sem dúvida alguma, a resposta é instantânea. Uma certa moça foi afrontada em um colégio, contrariando o artigo 5º da Constituição brasileira. A escola deveria ser um exemplo de manutenção dos princípios cristãos. Então você não pode estudar sem usar calça esporte, que é uma abominação diante de Deus. Mas não falta doutor amontoado para si, conforme suas próprias concupiscências, para interpretarem a Bíblia, para dizerem que isso não tem nada a ver. Então você vai pedir uma carta para o seu pastor que você não pode usar calças compridas. A moça não pediu prazo.
Disse: não, eu não vou pedir carta nenhuma para o meu pastor. Ainda que ele me desse, permitindo, eu não vestiria. É o que elas deveriam fazer. Se o povo quiser, você sabe, essas aberrações não poderiam acontecer se quisesse. Mas ela, como tantas outras, não titubeou, não pediu prazo. E foi o que Eva deu para a serpente. Foi prazo, e mais prazo, e amanhã de novo, e não sabemos quantos anos, quantos séculos aquilo operou, até que aconteceu. Voltamos a afirmar: Deus não faz castelos em areias. Você não é um castelo feito em areia. Se você foi um castelo feito por aquele rapaz na areia, você vai saber já a razão do porquê seu casamento foi de água abaixo. E você também fez do casamento uma fantasia. Do amor, uma fantasia. E tudo isso deu no que tem dado e vai dar. Agora, indo para as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Jesus, no seu ministério pessoal aqui na terra, não foi reconhecido definitivamente por aqueles que não eram atributos do pensamento de Deus. Agora, você já pensou um pensamento de Deus sujo como Maria Madalena? Sujo como a samaritana? Sujo como o ladrão crucificado ao lado direito, arrependido? Sujo como Pedro, como João, como qualquer ser humano? E logo ser um atributo do pensamento de Deus? Logo estar entre aqueles que estariam no cenáculo, sendo cheios do Espírito Santo, sendo cheios do próprio Deus. Oh, meu Deus! Às vezes eu me procuro onde é que eu estou. Onde estou parado? Que pessoa me convinha ser em santo trato e piedade? Se você analisar isto da forma que isto é, você vai sentir vergonha. Você vai ficar envergonhada, envergonhado de, apesar de suas mazelas, você ser um pensamento de Deus, pensamento sujo, não, pensamento limpo, lavado e redimido no sangue de Jesus Cristo. Isso é tremendo. Agora, ele está ali dizendo: eu, como Deus, me enganei a respeito dele, a respeito dela. Não esperava isso dele, não esperava isso dela. Como ficam os caquejaradores da vida quando ficam sabendo de tal e tal coisa, expressando as suas naturezas. Ora, você encontra em si próprio um rastro, um sinal que você é um pensamento de Deus. Vamos, tenha coragem.
Entre véu adentro dos fatos e da realidade. Pense no que é um altar e tenha coragem, ousadia. Hebreus capítulo 10. Tenha coragem, ousadia para entrar. E você vai constatar que apesar de tudo que te envergonha, você é um atributo do pensamento de Deus. Foi isso que salvou uma pobre mulher já de idade num bar, suando ali entre homens, fumando, bebendo. O profeta de Deus teve que entrar ali buscando alguma coisa para comer. E quando ele viu aquele quadro, ele pensou, por que Deus não varre uma peste desta do mundo? Que será da minha filha, do meu filho, das minhas filhas? Que quadro horrendo! Deus o chamou lá fora e mostrou para ele aquele arco-íris de sangue. O sangue bombeando por ele, por William Branham, 24 horas por dia. E ele vendo ali que ele era perdoado, protegido pelo sangue, para manter-se como um atributo no pensamento de Deus, limpo. Ele, William Branham, dependia desse sangue. E ele ficou feliz, satisfeito. Aí Deus disse para ele, você está feliz, satisfeito, porque você viu seu quadro aqui, o sangue sendo bombeado, te protegendo, te mantendo limpo. E, no entanto, você está condenando aquela mulher lá dentro. Ah, ele voltou lá diferente. Terminou nisto. Ela, tanto quanto os demais, aquele militar que estava contra a lei, jogando na máquina de papa níquel, todo mundo no bar caindo de joelhos. E ela estava na reunião da noite e foi salva, lavada pelo mesmo sangue que lava o profeta de Deus. Nós temos que passar por engenhos, nós temos que passar por valados, nós temos que passar por experiências amargas, tristes, para sabermos o que significa essa graça, essa misericórdia, para saber o que significa ser um atributo no pensamento de Deus, cidadão do futuro lar, do noivo celestial e da noiva terreal. Não é fruto de um processo religioso, denominacional, organizacional. Um espírito religioso nunca fabrica um cidadão do reino dos céus. Isso vem lá da eternidade para a eternidade. E você está nisto porque Deus te colocou, não porque eu coloquei. Em nome de Jesus Cristo, tenha essa saúde, esta vida, este vigor em sua alma. E proclame, eu sou um atributo do pensamento de Deus. Amém. Um dia carregado e só eu ia caminhar, gemia sob um peso e dor, sem ter a quem falar. Sentia os pés cansados e a força me faltou. Então do mestre a voz me confortou. Meus pés senti cansados na via para a cruz. Conheço as tuas dores, levei-a sobre a cruz. Não temas, sou contigo, é grande o meu amor.
Ó, toma tua cruz e segue-me. As velhas redes eu deixei, Jesus, pra te seguir. Meu peito se inflamou de amor, saí pra te servir. Eu quis ganhar-te as almas, reveses encontrei. Fraquejo, amado mestre, o que farei? Deixei levar na glória, ao mundo vim por ti, pra te levar a glória, a cruz sofri por ti. Não temas, sou contigo, meu nome é Salvador. Ó, toma tua cruz e segue-me. Eu sinto alento, ó meu Senhor, ouvindo teu falar. Queria fazer tanto aqui, Jesus, pra te agradar, mas vejo em mim fraquezas, não vejo em mim poder. Ouvi o amado mestre então dizer: se um copo d'água apenas as mãos te confiei, um copo d'água apenas, não mais te pedirei. Somente na fraqueza se opera o meu poder. Na tua força, ó mestre, eu seguirei. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando te libertará. As
pisadas segue do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida. Now let's sing this good old song. How many likes this? Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners away. Faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? God bless you, sister. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wipe sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of His fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. He's coming again. Would you want to be His foe, or would you want to be His child? An angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will He recognize. He'll never, your church membership will be nothing to Him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh,
nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Is there another? Discórdia e o julgamento. I believe she's toddling in the balance. Eu creio que ela está oscilando na balança. Brother Branham, before you start your case, how are you going to prove that? Irmão Branham, antes que comece seu argumento, como o irmão vai provar isso? Just this, Só isto, that we're guilty of the same sins that God destroyed the world by in the antediluvian world. que nós somos culpados dos mesmos pecados pelos quais Deus destruiu o mundo no mundo antediluviano. We're guilty of the same sins that He destroyed the world in Sodom and Gomorrah. Nós somos culpados dos mesmos pecados pelos quais Ele destruiu o mundo em Sodoma e Gomorra. And now, and we got all the same spiritual evidence laying here before us. E agora, nós temos toda a mesma evidência espiritual situada aqui ante nós. All the same spiritual evidence worldwide known. Toda a mesma evidência espiritual conhecida pelo mundo inteiro, That brought down the mercies of God upon those generations. que trouxe as misericórdias de Deus sobre aquelas gerações, That also to reject brought judgment. que também ao rejeitar trouxe juízo. So if this generation has rejected the same mercy that was spurned in them days, Então, se essa geração tem rejeitado a mesma misericórdia que foi desprezada naqueles dias, God would be unjust to let them get by without judgment. Deus seria injusto ao deixá-los passar sem juízo. Jack Moore, a friend of mine, once said, Como Jack Moore, um amigo meu, uma vez disse, if this nation gets by without a punishment from God, se esta nação conseguir passar sem uma punição de Deus, then God will be obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for burning them up. então Deus seria obrigado a ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas por havê-las queimado. Now, we know that spiritually they're doing the same thing today. Agora, nós sabemos que espiritualmente estão fazendo a mesma coisa hoje, For they are doing it for the same purpose. pois estão fazendo isso também pelo mesmo propósito. And in the same way that they did in the crucifixion of the Lord physically. E na mesma maneira que eles fizeram na crucificação do Senhor fisicamente. They're doing it because of jealousy. Eles estão fazendo isto por causa da inveja, Because of spiritual blindness. por causa da cegueira espiritual, That they don't want to see. They won't listen to it. tanto que eles não desejam ver, eles não querem ouvi-la. Jesus, in His journey here on earth, He said, Jesus, em sua jornada aqui na terra, ele disse, well did Isaiah speak of you. You got eyes and can't see and ears and can't hear. bem falou Isaías de vós. Tem olhos e não podem ver, e ouvidos e não podem ouvir. Estão vendo? The same reason, the same purpose, and the same reasonings. A mesma razão, o mesmo propósito e os mesmos arrazoamentos. They're bringing the crucifixion of Christ anew, afresh. Eles estão trazendo a crucificação de Cristo de novo, novamente. We'll get to it after a while. Chegaremos a isso dentro de um momento, For the same reasons that they did then. pelas mesmas razões que se fez naquela época. They cannot find nothing against it. They're daring to try to challenge it. Eles não podem encontrar nada contra isto, eles não arriscam desafiá-la. And they know the evidence is there. E eles sabem que a evidência está ali, And they know the Bible says so. e eles sabem que a Bíblia diz isso. And the only thing they can do is blaspheme it. E a única coisa que eles podem fazer é blasfemá-la. Exactly. So, in all this, the same reason. É exatamente isso. Assim, é tudo isto, as mesmas razões. Now, upon this basis, I challenge this generation of the crucifixion of Jesus Christ. E agora, sobre esta base, eu desafio esta geração da crucificação de Jesus Cristo. For crucifying and guilty
por uma crucificação e culpada. with dirty, wicked, selfish, denominational hands, as crucifying the Prince of Life that wanted to present itself to the people. Com mãos denominacionais sujas, iníquas, egoístas, tem crucificado o príncipe da vida que quis apresentar-se ao povo. You say the same person? Você diz, a mesma pessoa? Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A escritura a ser utilizada nesta noite está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Após a leitura da palavra de Deus, as irmãs Isabela e Sofia cantam um hino especial, em louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar louvando ao Senhor com os hinos. Começar com o 97, Lá maior. Grande amor de Cristo, sua graça e compaixão, no lugar tranquilo e belo, faz-nos eternal mansão. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser. A Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Somos hoje peregrinos, nuvens toda nosso céu, mas um dia a estrada finda, não mais sombras, não mais véu. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser. A Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Vamos ser leais, portanto, seja em crer, seja em servir. Um relance lá da glória, atração da ao porvir. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser. A Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Eia, vamos, pois, ao prêmio, logo Cristo iremos ver. Abrem seus portais gloriosos, nós lá dentro, que prazer. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser. A Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Aleluia. Glória a Jesus. 324. Sol maior. Uma certa festa, Jesus Cristo, pra uma grande multidão, na praia da Galileia, fez uma multiplicação, com 2 peixes, 5 pães.
maravilhoso, da paz e da gozo a quem o aceitar, para que nada perdesse, mandou as sobras juntar, 12 cestos de pedaços, foi o que veio a sobrar. Jesus ainda é o mesmo, oh que alegria sem par. Este Jesus poderoso, lá no céu de gozo, está nos contemplar. Este que é Deus, Deus poderoso do celeste lar. Este que é Deus, que vem do povo todo a pecar, mandou seu Filho para que o mundo viesse salvar. Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo a quem o aceitar. Glória a Deus, aleluia. Quem quer aceitar Jesus Cristo? Aleluia. Deus é o mesmo, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Temos aqui justificativa de ausência. Irmão Guilherme Mariano, por motivo de trabalho. Irmão Antônio Miguel e irmã Marli, justifica por motivo de viagem. E também oração. Oremos por todos eles, né? E também acrescentamos o irmão Jaime, irmã Judite, irmã Larissa, irmão Miguel. Irmão Miguel aqui, o irmão nosso, pai do irmão Danilo. E por que não a todos, né? Que tem um desejo no coração e não fez por escrito, só levantar a mão. Temos aqui o livro de oração com os nomes anotados. Oremos também por Israel, pela noiva do Senhor Jesus Cristo no mundo, em toda a terra, no Brasil, e também pelas viagens do nosso pastor pelo campo. Senhor Deus, amado Pai Celestial, somos gratos a Ti, ó grande Deus, pelas Tuas misericórdias que são imutáveis, são infinitas, são novas a cada manhã. A Tua palavra diz que elas se renovam. E nós aqui, ó Pai, em meio aos louvores, em meio a louvores que nossas almas estão agradecendo ao Senhor por tudo que Tu és em nossa vida, tudo que o Senhor fez e fará, nós cremos, e de onde o Senhor nos tem tirado e nos trazido até aqui, sentados nos lugares celestiais, nós estamos, ó Pai, pedindo, rogando, por estes nomes que foram anunciados, que o Senhor acompanhe na viagem, que o Senhor acompanhe nas doenças, nas aflições, que o Senhor se faça presente, que estes nomes anotados no livro de oração, bem como os que foram aqui relatados, e também a viagem do nosso pastor pelo campo, as viagens, também as viagens de todos os irmãos, e também pela noiva do Senhor Jesus Cristo, que é parte deste corpo em toda a terra, e também pela nação de Israel. Que o Senhor dê a vitória a cada um, porque pela fé nós cremos, ó Deus, que o Senhor faça a obra na vida de cada um dos teus filhos. Abençoe e guarde, é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
Agradecemos a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E agora, ao som de somente crer, nós iremos receber a palavra do Senhor para os nossos corações. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6. Amém. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós rogamos a Ti, o Senhor que é doador de toda boa dádiva, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos põe de pé todos os dias e que nos faz deitar, ó Pai, para descansar todas as noites. Sê com este servo, Pai Celestial, inútil servo do Senhor, que luta diariamente, assim como todos os teus irmãos aqui, ó Pai, neste mundo tenebroso. Lutamos diariamente contra esses poderes das trevas e por isso, ó Deus, sabemos que Tu és maior do que todos eles, do que tudo e todos. Por isso pedimos a Ti força para lutar. Se temos que lutar, se temos que vencer, temos que lutar. Esforça a nossa coragem, Senhor. Sê conosco mais uma vez, dá uma palavra poderosa aos nossos corações. Humildemente te pedimos, ó Pai, porque não somos nada, mas dependemos totalmente de Ti. O Senhor nos fale aos corações nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Posso ouvir Jesus chamando, posso ouvir Jesus chamando.
Deus. Deus abençoe as irmãs Isabela e Sofia. É um hino muito bonito, né? Irmãos, nós vamos ter aqui uma porção da palavra, a mensagem é a disputa, que o profeta irmão Brana pregou dia 31 de dezembro de 1962, à noite, no Tabernáculo Brana. Começando no parágrafo 9. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E gostaria de extrair disto um pequeno contexto de 10 ou 15 minutos, ou texto, melhor dizendo, quero chamá-lo a disputa. Uma disputa é um teste de força. E nós, onde testamos a força, os índios costumavam fazer uma fogueira e colocavam alguns homens nesta ponta da corda e alguns nesta ponta. E o cabo de guerra, a disputa de força, puxavam o grupo perdedor para a passar pelo fogo. E agora sabemos que há muitas coisas e poderíamos nos basear nisso por alguns minutos sobre disputa, mas quero falar rapidamente, no decorrer destes minutos, sobre a maior disputa que existe, que é entre a igreja e Satanás. Essa grande força de Satanás, e queremos falar da grande força de Deus em sua igreja. Irmão, irmã, nós estamos num cabo de guerra. É porque nós estamos aqui e Satanás está lá. E ele quer nos puxar para a fogueira dele, né? O irmão Brana nos ajudará aqui nesta noite, a palavra falada, né? Agora esta grande disputa está ocorrendo há muitos anos. Começou no céu e Satanás foi expulso para a terra. E então se tornou inimigo do povo de Deus. Se tornou o meu e o teu inimigo. E desde então, ele tem usado toda a sua força e sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus pelo meio das fogueiras, ou para dentro das suas fogueiras. E sabemos quem tem o maior poder, Deus tem. E Deus, quando deu ao seu povo a melhor coisa com que combater Satanás que ele pôde, foi a que ele deu. O que melhor Deus tinha para dar para o seu povo para combater Satanás? Foi a sua palavra. A sua palavra. Melhor coisa. Agora, porque a palavra é Deus, e quem é mais forte do que Deus? Assim, a palavra é Deus, e a palavra torna-se a nossa força. Deus na igreja torna-se a sua força para puxar Satanás às fogueiras que ele mesmo fez, e continua-se a puxar. Agora, Jesus disse em Marcos 16, em meu nome expulsarão os demônios. Agora, sei que esse é um velho ditado que as pessoas, ou há um velho ditado que, e nem é tão velho, as pessoas não acreditam em demônios neste dia. Mas o que se deve fazer, em minha opinião, é conhecer seu inimigo. E conhecer seu inimigo e treinar para a disputa que você vai ter quando se encontrar com ele, conhecer qual é a sua força e então treinar para esta disputa quando se encontrar com ele. Pois uma coisa é certa, você vai se encontrar com ele, e assim treine para a disputa. Eu vi uma ilustração uma vez de um investigador. Ele tinha sido remanejado para outro estado, e quando ele chegou lá, na delegacia, não sei, lá na base, ele tinha uma sala, e a mesa dele, que ele estava recém-chegado, quando ele foi lá, ele viu na mesa dele várias estatuetas, várias imagens
de pessoas, de ídolos, e ele assustou a princípio e falou: o que são essas coisas? Essa mesa é minha? Sim, essa mesa é sua. Mas essas coisas aí, eu não acredito em nada disso, não quero nada disso na minha mesa. Não, isso tem que ficar aí, porque aqui nós fazemos assim. Nós temos que conhecer o nosso inimigo. Então, eles creem em todas essas coisas aí, ó. Tudo isso daí, o seu inimigo acredita nesses deuses aí. Então, você tem que conhecê-los para saber as estratégias de chegar aos seus inimigos e combater eles. É assim que nós trabalhamos aqui. Eu achei interessante, não se aplica totalmente, eu não vou fazer isso, nem você, mas o que ele quer dizer aqui, nós sabemos. É o que o irmão Branham disse. Ler a Bíblia todo dia é ler a Deus. A palavra de Deus é, a palavra escrita é Deus, a palavra falada. Então, todo dia, e ele vai nos ensinar aqui por onde começar. Todo dia, porque ele fala aqui, ele nos adverte. Um dia você vai se encontrar com o seu inimigo cara a cara, então esteja preparado para isso. Agora, treinar para uma disputa é exatamente como um boxeador. Seu inimigo que ele irá enfrentar lá numa disputa para lutar, um lutador bom mesmo, normalmente conhece e estuda seu oponente. Ele estuda seus golpes e sabe como ele luta. Se ele se inclina para a frente, pende para trás, luta como destro ou como canhoto, ele estuda tudo isso. E então, se ele é um lutador bom e inteligente, ele consegue para si um parceiro de treino que lute exatamente como seu oponente, pois ele conhecerá todos os seus golpes quando chegar a isso. E você tem um bom mestre que vai te ensinar, que pode te ensinar. Então, por isso nós devemos, com toda a humildade, pedir todos os dias esse treino, submetermos a este treino, que o nosso bom mestre, o Espírito Santo, está totalmente apto e pronto para nos aperfeiçoar para cada dia que vivermos aqui. Porque ele conhece bem o nosso oponente. E ele pode muito bem saber te treinar com os golpes e as artimanhas para que você o conheça bem. E assim você consegue, quando se deparar com ele, manejar bem a palavra para afastá-lo de si, ou afastá-lo dali, combater ele. Jesus fez isso. E o que ele fez? Se afastou. Ele foi longe, e ele usou a palavra. Mas ele também, o Senhor Jesus usou a palavra. E aí, Satanás viu que não podia mais e foi. Com Eva ele fez a mesma coisa, mas todos sabemos. Então, veja, penso que é muito bom os cristãos fazerem isso mesmo. E agora, se quiser começar a treinar, comece com João 3,16. A regra áurea, olha o irmão Branham, já deu a dica. Por onde começar? Comece direto com isso, e isso o colocará no ringue. E então treine para os socos de nocaute, porque você terá de usá-los. Todos sabem disso. Você tem de treinar para acertar seu inimigo. E Deus sempre usa a sua palavra. Devemos lembrar que Deus usa a sua palavra para derrotar seu inimigo. Se Deus pudesse pensar ou pudesse ter dado a seu povo qualquer coisa melhor com que derrotar o inimigo, ele teria feito isso. Então, como eu sempre disse, quando Deus toma uma decisão, é a melhor que há. Ele nunca tem de alterar suas decisões. Por isso, a primeira decisão que Deus deu ao seu povo no jardim do Éden para combater o inimigo foi sua palavra. Eles foram fortificados com sua palavra. E agora o inimigo vai estudar a nossa estratégia com a palavra. E agora Satanás estudou tudo isso tão perfeitamente que quando foi até Eva, ele tinha a melhor estratégia que podia usar contra ela.
o que foi arrazoar sobre a palavra. Então, ele tinha uma estratégia contra ela, né? Agora, nunca queira razoar sobre a palavra de Deus, somente creia nela. Não tente explicá-la, não tente decifrá-la. Nunca dê lugar ao arrazoamento. Não pode, agora você não pode decifrar Deus em vista disso. Deus é a palavra, e ela foi feita simplesmente para se crer. Igual o doutor em divindade, não queira ser um doutor em divindade, né? Que o irmão Brana fala muito, um mestre, um doutor em divindade. Não, Deus é tão simples que passa por alto assim, nesses doutores. E essa é a nossa força, apenas aceitar a palavra. E qualquer um sabe que uma semente no tipo certo de terra produzirá a sua espécie. Simplesmente tomamos a palavra. Então fique com a palavra e você ficará no posto do seu dever, ficando no posto do seu dever, e você produzirá a palavra. E agora Eva começou a parar para razoar. Ela deu atenção, ela deu ouvidos. Ela citou a palavra para ele. Deus disse: dela não deves comer, porque no dia em que dela comeres, nesse dia morreremos. E Satanás não discordou dela. Ele disse: certamente é isso mesmo, mas disse: veja, você precisa de uma nova luz. Algo um pouco diferente do que Deus disse. E se fizer isso, você será um pouco mais esperta. Seus olhos se abrirão. Ele está fazendo isso todo dia com você, comigo. Todo dia. E ele é um inimigo. Ele não é um inimigo, ele é um inimigo inteligente. Ele sabe aonde bater. Ele sabe aonde pegar o ponto certo. Ele conhece. Então, não subestime ele. Porque nós não podemos nada, mas o Senhor pode. E se você se colocar debaixo da graça do Senhor, pedir direção, alimentar a sua alma, porque você não se alimenta, todo dia esse corpo físico, cada dia que passa ele está morrendo um pouco mais, todo tempo, e células morrem, nascem outras, mas a verdade é que esse corpo está definhando. Agora, sua alma não. A sua alma, você não alimenta ela? Todo dia deve ser alimentada. E Satanás, e se fizer isso é o 18. Mas disse: certamente, veja aí está, só esse tanto, certamente não morrerá. Mas Deus disse que você morreria, e isso encerra o assunto. Então, quando alguém disser não, não, sim, sim, não, não, não tem meio termo. Ficar com esse negócio de pensar, arrazoar, ficar pensando, ficar em cima do muro, não te ocupe nessa posição. Te ocupe na posição correta da palavra de Deus. Seja centrado, seja alinhada, seja centrada. Não dê ouvidos a Satanás. Ele usa as pessoas para falar com vocês. Comigo. Ele usa de várias maneiras, mas ele usa pessoas para falar conosco e tentar nos arrastar para fora do caminho. E isso pôs fim a esse grande cabo de guerra, então, e puxou a raça humana inteira para dentro da morte, porque Eva deu ouvidos a um arrazoamento contra a palavra de Deus. Agora, é uma pena que ela tenha feito isso, mas está no passado. Mas agora ainda estamos fortificados. E esse elo foi restaurado em Cristo Jesus. Sabemos disso. Deus nos deu nossa melhor defesa, simplesmente confiar em sua palavra. Vocês sabem, e muitos dizem hoje que não existe esse negócio de diabo. Acreditam que é simplesmente um pensamento. Eles acreditam nisso, e há pessoas que acreditam que o Espírito Santo é um bom pensamento e o diabo um mau pensamento.
Mas se observarem quando a Bíblia fala do Espírito Santo, ele disse, quando ele, o Espírito Santo, vier, ele é um pronome pessoal. Está vendo? Assim, ele é uma pessoa. O diabo é uma pessoa. E demônios são pessoas. Sim, eles são demônios. E eles vêm de muitas maneiras, mas acham que é uma ideia antiquada. Não tem esse negócio de bom, mau pensamento. Eles são realmente pessoas que influenciam a nós. E vêm de muitas maneiras. E o Espírito Santo deve ser seu único influenciador. Um homem estava argumentando comigo aqui algumas semanas atrás. Ele disse, sabe o que o Senhor faz? Simplesmente predispõe a mente dessas pessoas a pensar em alguma coisa quando lhes diz isso. É apenas uma mudança de pensamento. Satanás é audaz. Deparei-me com essa mesma coisa na Índia. Certa vez, quando aqueles homens santos lá, onde creio que tivemos a maior audiência, a qual já falei, numa audiência de pé de 500 mil de pessoas, e percebi isso por discernimento no Espírito. E eles viam o Espírito Santo citar as pessoas, citá-las nas audiências, e dizer diversas coisas, e captar os pensamentos delas. Os rajás e os homens santos disseram, ele está lendo a mente delas. E o irmão Brana captou isso através do Espírito Santo. Então, dentro de um certo tempo, uns 5 ou 6 tinham passado pela fila de oração. E um cego se aproximou. E ele era totalmente cego. E seus olhos eram tão brancos quanto a minha camisa. E eu disse, agora aqui está um cego. Qualquer um pode ver que é cego. Eu disse, se pudesse ajudá-lo, eu o faria. Mas a única maneira de eu poder ajudar seria através de dom. Talvez dizer algo que ele tenha feito. E isso daria a entender que se Deus sabe o que ele fez, ele certamente saberia o que vai fazer. Então eu disse, agora olhando para ele, eu disse, agora ele é um adorador do sol. Está cego há 20 anos. E quando o intérprete disse isso, estava certo. O intérprete deles, lá da língua deles. Não, está certinho. Eu disse, ele é casado. Ele, sua esposa de baixa estatura, ele tem 2 filhos, um de mais ou menos 7 anos, um de 9. Estava certinho o intérprete. Citou seus nomes, quais eram. Então, na audiência, no lugar onde as pessoas estavam, veio aquela vibração, é mental, é algo como leitura telepática da mente deles. Isso é Satanás, são espíritos. Então pensei, Senhor, podes me ajudar? Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Estas pessoas estão tentando classificar isto como telepatia, e não é. Tu sabes disso, Senhor. Apesar disso, eu lhes apresentei a Escritura em que Jesus disse que não fazia nada, até que o Pai lhe mostrasse. E então, virando-me para olhar para o homem novamente, eu o vi logo acima dali numa visão, com os olhos tão bons quanto os que tenho. Pensei, agora é a hora. Eu disse, pois bem, este homem é um adorador do sol, que ficou cego. E eu disse, agora, aí os sacerdotes muçulmanos, e aí estão os sacerdotes dos Sikhs, dos jainistas, e de diversos tipos de religião, de Buda. Agora, este homem quer receber sua visão. Agora, vocês diriam que ele... Que coisa, né, irmãos? Ele ficou cego por adorar o sol. O irmão Brana fala aqui, ele é um adorador da criatura, e não do Criador. E ele ficou cego, e agora estava na fila de oração. E quem adorava não pôde curá-lo? Pense. Vocês diriam que ele adorou a criação em vez do Criador. Eu creio nisso também, mas aqui nos encontramos esta noite. Eu disse, e estivemos, hoje fui recebido no templo dos jainistas, onde 17 religiões distintas estavam lá para me entrevistar, e cada uma delas contra Cristo, cada uma.
E eu disse, agora, e muitos de vocês, homens, estiveram lá. Agora, se Cristo está tão errado, então este homem tem que estar certo, e certamente o Deus da criação, o qual fez o mundo, será o único que poderá lhe dar a visão. Isso é sensato. E eu disse, agora, se algum de vocês, a muçulmana aqui é a religião principal, se o sacerdote muçulmano vier aqui e lhe der a visão, então seguirei a muçulmana. Ou se o sacerdote de Buda vier aqui lhe dar a visão, mas deixem que o Deus que o fez, alguém é Deus em algum lugar, porque tem de ser. Não podemos ter uma criação sem um Criador, e vai precisar de um Criador para criar visão nestes olhos. Faz 20 anos que ele está cego por olhar para o sol, pensando que iria para o céu se o fizesse. O homem fez isso ignorantemente. E eu disse, o que vocês, sacerdotes de Buda, fariam? Apenas mudariam? Eu quero lembrar, o Senhor Jesus Cristo, o que está acontecendo hoje, é o que aconteceu nos tempos do Senhor. E isso é o ministério do Filho do Homem. Há pouco eu estava lendo sobre isso. Se vocês quiserem acompanhar Lucas 5:17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Veja, irmão Brana, ele estava lá na Índia. Assim, o poder do Senhor estava ali para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Olha a filha de oração aí. Não conseguimos por uma via, vamos por outra, né? E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Então, irmãos, isto é isto. Isto é isto. Você veja aqui, ó, o irmão Brana, através de discernimento no Espírito, veio um pensamento da audiência, ou pensamentos, de que aquilo ali, ele fazia através de um poder mental de telepatia, para desclassificar a unção de Deus naquele lugar. E veja que ele estava, certa vez, numa reunião, nesse mesmo local, com 17 representantes de 17 religiões, cada uma delas contra Cristo. Imagina você, só o profeta com o poder de Deus, para estar num lugar desse, mas veja isso aqui, se não é hoje, o mesmo Jesus que estava lá, onde arrazoava em seus pensamentos, e ele discernia através de um pensamento da multidão, se é o que aconteceu com o profeta irmão Brana nos nossos dias.
A mesma coisa, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e será assim conosco também. Este púlpito é de Elias, de onde sai a palavra de Deus, de onde sai a força da sua vida. É a força da nossa vida. E não temos mais para onde ir, e nem queremos. Nós queremos somente estar alinhados, continuar alinhados com essa palavra, e chegarmos lá um dia. Nós chegaremos com a graça de Deus. Mas deixa eu ver onde eu estava aqui, eu esqueço de pôr o dedo para me ajudar. Sim, aqui, olha, o que vocês sacerdotes de Buda fariam? Apenas mudaria a maneira dele pensar. Vocês diriam que ele estava errado. Eles adoram seus ancestrais mortos. E eu disse, agora vocês diriam que ele estava errado, mas o que fariam? Mudariam a maneira dele pensar. E eu disse, o que os muçulmanos fariam? Mudaria a maneira de pensar. Os sikhs, jainistas e assim por diante, mudaria a maneira deles pensar. E eu disse, temos a mesma coisa nos Estados Unidos hoje. Todos os metodistas querem fazer os batistas se tornar metodistas, e os pentecostais querem pegar todos os metodistas e torná-los pentecostais. É uma mudança de pensamento, mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de Deus, o Criador. E eu disse, certamente que o Criador falaria. E agora, eu não teria dito isso se aquela visão não tivesse estado lá. Ele só faz se Deus o revelasse, né? Então, agora eu disse, se o tal aqui é o Senhor, que ele seja Deus, que vier e lhe der a sua visão, e eu disse, agora eu desafio qualquer sacerdote ou rajá, homem santo, ou quem quer que seja, vir a lhe dar a sua visão, e eu seguirei sua filosofia. Você conseguiu um convertido. Oh, glória a Deus. Ele sabia onde estava pisando. Ele estava no terreno do inimigo, mas ele sabia quem o estava acompanhando. Por isso, irmãos, nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Por isso Jesus disse, não cuideis do dia de amanhã, ele cuidará por si mesmo, né? Cuide o dia presente, o que você fez hoje, Então, o dia de amanhã não nos pertence, mas nós sabemos que o dia de amanhã, nós temos uma certeza, que o dia de amanhã está nas mãos de Deus. Nós sabemos nas mãos de quem está o nosso amanhã. Então, como a história que o pastor leu ontem, na mensagem dos passarinhos, né, os pardaizinhos falando um com o outro, né, dos seres humanos. Então, nós temos que ser como eles. Acordar cantando, ir assoviando, ir lá e dar uma bicadinha na fruta, e sair voando, e cantando, e vai numa pocinha d'água, e toma uma bicadinha de água, olha para ver se não tem ninguém vindo, e dá outra bicadinha, e sai, vê uma areia e vai se refrescar na areia, é assim. Aí o sol vai se pondo, nós vai para a cama dormir de novo, não é assim? E Deus cuidando deles, e cuida de nós, do mesmo jeito. O convertido, eu parei aqui no convertido, né? E aquele foi o grupo mais, imagina, 500 mil pessoas de pé, e aquele foi o grupo mais quieto de pessoas que já ouvi. Estão vendo? Ninguém o fez. E eu disse, por que estão tão quietos? Olha o espírito de Elias. Lembra lá de Elias o Tisbita? Lembra lá de Elias e Eliseu? Olha o espírito aqui novamente, irmãos. Como não amar essa mensagem? Como não amar esse Deus Todo-Poderoso que te tirou das trevas para a sua luz? Como não amar isso, irmãos? Como não crer nisso? E nós estamos caminhando. Eu disse, por que estáis tão quietos? Eu disse, a razão pela qual estão é porque não podem fazer isso. Nem eu, mas o Deus do céu que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, do qual somos servos,
acaba de me mostrar uma visão que o homem vai receber sua vista. Estão vendo? Eu disse, agora se não for assim, então podem me expulsar da Índia. Mas se for assim, cada um de vocês deve a vida a Jesus Cristo. Gostaria de lhes perguntar, quantos aqui entregarão a vida a Cristo? Ele não saiu com a espada, né? Matando todo mundo, os profetas de Baal, né? Mas a noiva de Jesus Cristo não pede vingança e não sai matando ninguém, a não ser misericórdia e compaixão. Olha, gostaria de perguntar, quantos entregarão a vida a Cristo se este cego receber sua visão? Vocês veem seus sacerdotes? Ninguém vem aqui, porque eles não vêm, se disser a vocês que a religião deles é tão grande e tão importante. Por que não vem alguém e diz alguma coisa? Irmão Brana falando, né? Ninguém falava com ele, ninguém respondia a ele, ninguém veio. E eu disse, então vocês aí, se vir este cego aqui de pé, e um médico subiu para examinar seus olhos. Olha só, mandaram um médico lá. Ele balançou a cabeça e falou, é cego. Então eu disse, certamente que é cego. Mas eu disse, se Deus lhe der sua visão, quantos de vocês servirão a Jesus Cristo? E tão longe quanto eu podia ver oceanos de mãos negras, virei-me para o homem e disse, Senhor Jesus, permite que saiba que tu és Deus. O homem me segurou pelo pescoço, e lá estava sentado o prefeito de Bombay. Segurou-o pelo pescoço e enxergava tão bem quanto qualquer um. Que é isso? É, na verdade, um poder. Deus é Deus, Satanás é Satanás. E se você não acredita em diabo, logo que comecei, eu topava com ele todo dia. Não me diga que não há diabo, porque sei que não é assim. Depois que você vem para essa mensagem, você topa com ele todo dia. Aí antes, não, antes você estava caminhando, ele pare com você, você não via ele. Mas hoje você vê. Todo cristão que sinceramente buscar a Deus de forma pia, como Paulo diz, você vai sofrer perseguições. E elas virão de frente para você, vão bater de frente com você. Porque o diabo, ele está com todas as armas, o irmão Brana fala. E todas as armas não é metade, é todas as armas. Então não é fácil, irmãos. Mas com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, orando uns pelos outros, porque quando um se alegra, todo o corpo se alegra. E quando o dedinho do pé dói, o corpo todo sofre. Quando uma pontinha da orelha dói, o corpo todo sofre. Quando a garganta está doendo, o corpo todo. Quando o intestino está meio assim, está todo o corpo. Não é só, o dedinho não faz parte do corpo. A sola do pé, né, eu queira ser a sola do pé do corpo de Cristo. Mesmo assim, o irmão Brana fala, você estará pisando sobre Satanás, sobre a cabeça da serpente, sobre as cinzas dos ímpios. Então, irmão, não é uma coisa muito grande pertencer a isto aqui, a esta mensagem, a este Deus maravilhoso. Então, o que é isso? É, na verdade, um poder. Sim, eu já li aqui, né? Não me diga que não há diabo, porque sei que não é assim. Tenho de lutar contra ele todo dia. Assim eu sei que há um diabo. E você tem de estar treinado quando o enfrenta. Não treinado em psicologia, não treinado em instrução, mas treinado pelo Espírito Santo. O poder de Deus em sua palavra para manifestá-la, conhecer seu inimigo. Oh, como ele é cruel. Nós não podemos dar lado para Satanás. Nem as criancinhas, nem os jovens, nem nós mais velhos, nem os anciãos, ninguém. Não devemos dar lado a Satanás. Às vezes eu, quando consigo, no trabalho, em algum lugar, vou em algum lugar, e estou com a mensagem assim, estou lendo. Outro dia eu fui no hospital, não estava muito bem aqui do olho, aí eu peguei lá a senha, fiquei aguardando. Quando chamado para classificação, eu pus a mensagem assim no colo,
Aí peguei as informações que ele precisava, e eu percebi que o enfermeiro fez assim, ó, porque acho que tinha alguma coisa atrapalhando ele de ver o que era. Aí ele falou assim, o que é esse livro que você está lendo aí? Aí eu falei assim, isso aqui, e aí era para ser 2 minutos, ficou acho que uns 15 minutos ali. Mas não era essa mensagem, era uma outra. Aí eu falei, olha, isso daqui ó, é Cristo, o mistério de Deus revelado. Chamou a atenção dele. Mas claro, irmãos, você chama a atenção de todo mundo aí fora. Porque há uma luz em você, que não é nossa, a lua não brilha, é a luz do sol, né, lá refletida, é Deus em você. Pois é, a mensagem, ela é o tal, nós não somos nada, mas você a carrega no coração. Se você está fazendo isso, você está levando Jesus Cristo contigo. É uma colherzinha da água do oceano em você, é o Espírito Santo em você. E aí ali eu falei e evangelizei ele, dei um folhetinho para ele, depois, eu não tinha na hora, daí eu peguei e levei para ele. Falei daqui, dos cultos. Irmão, isso chama atenção, sabe por quê? Hoje, para começar, nós estamos numa era digital. Tudo bem, temos o tablet também. Mas mesmo assim, quem pega o tablet não vai fazer outra coisa a não ser ler ou ouvir a palavra de Deus. E você, com essa mensagem na mão, os jovens podem ler na escola, na hora do intervalo, pega lá no meio das coisas, material escolar, leva a mensagem, leia. O que você está lendo aí? Não tenha medo, sabe? Não tenha medo. Aqui, isso aqui, olha, veja, isso aqui é isso, é o Evangelho de Cristo para a nossa salvação, é a mensagem, Deus enviou um profeta, e ali você vai sendo preparado para a batalha, você vai se revestindo da armadura de Cristo. A pessoa vai amar ou odiar, mas isso é com ela, isso é Deus agora tratando com ela. Você vê quão importante é você ter uma mensagem nas suas coisas? É ter uma mensagem, Enfim, nós transportamos luz para onde nós vamos. Ou a luz, melhor dizendo, nos transporta. Como gostaria de ficar aqui agora e falar mais sobre isso, pegar a Bíblia e lhes mostrar um homem lá do passado que ficou frente a frente com ele. Como na disputa contra o inimigo, eles se fortificaram pela palavra de Deus. Noé teve uma experiência disso, e ele sabia que Deus lhe disse que ia chover. E houve uma disputa entre a ciência e a palavra de Deus. A ciência dizia, não pode acontecer. Deus disse, acontecerá. O médico fala, não tem cura. Mas a palavra de Deus diz, pelas suas pisaduras, fomos sarados. O médico fala, não tem conserto. Mas a palavra de Deus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E você diz ainda, glória a Deus e aleluia. E isso espanta Satanás. Lembra do nosso pastor contando? No mercado ele fez isso com o Sadraque. Ele ficou lá atrás, assim, falou assim, glória a Deus e aleluia. Espanta um garotinho que está pedindo as coisas no mercado, deixa longe, imagina Satanás, quanto que não fica longe. Glória a Deus e aleluia. Glória a Jesus. Esta mesma coisa existe hoje, acontecerá. Acontece mesmo. E o irmão Brana sabia do que estava falando. Porque, lembra que um ministro falou para ele, eu não dou conta de lembrar o nome, falou para ele assim, o senhor não conhece sua Bíblia. Aí ele disse, posso não conhecer mesmo, mas eu conheço o autor dela. E ele tinha experiência com Deus. Agora, só ele? Não, irmãos. Nós temos todas as mensagens aqui. Nós temos uma abundância de mensagem na nossa língua e temos programa de rádio para se lambuzar como uma criancinha debaixo de um pé de manga. Para se lambuzar. Então, não é falta de alimento. Veja, demônios existem, mas Jesus os expulsou e deu à sua igreja autoridade para fazê-lo. Expulsai os demônios em meu nome.
Ele expulsou 7 demônios de uma mulher bonita certo dia. E disse: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, voltando então, trazendo consigo outros 7 demônios. Agora, isso serve para mostrar que se o homem foi purificado de demônios, houve algo que estava nele que saiu. Um diabo saiu. Agora, quando o diabo saiu, que Deus dá a Deus a oportunidade de entrar. Assim, e quando ele sair, deixe o Espírito Santo entrar. Não deixe que fique vazio. Se você só se arrepender de seus pecados e seguir em frente, então vai estar pior do que nunca. Mas faça com que aquele lugar onde Satanás outrora viveu e ocupou, faça com que fique cheio do Espírito Santo de Deus, e então você terá a força da palavra de Deus em você manifestada e expulsará demônios. Está havendo uma disputa. As luzes do entardecer estão brilhando, o Espírito Santo está presente, de Deus está presente. Veja, quem fumava e dá lado ao Espírito Santo, não fuma mais. Quem usava drogas, infinidades, bebia, quem ouvia música mundana, rock, enfim, quem prostituía, e tantas outras coisas, e dá lado ao Espírito Santo, ele expulsa tudo isso da sua vida, deixa a casa arrumadinha, adornada, asseada, só que se você não deixar ele habitar, o diabo que estava lá volta, porque ele deseja voltar. E ele traz piores colegas, né? Do inferno, ele traz mais demônios com ele. O Senhor Jesus Cristo disse, e é assim. Se ele falou, creia que é assim. Então, você tem que dar lado a Cristo, vir aos cultos, não ficar em casa, não vir só no dia de ceia, vir aos cultos, se colocar no posto do seu dever como um cristão, como uma cristã, não só vir nos dias de ceia. Você deve vir todos os dias de culto. Ah, mas eu trabalho e tal. Entendemos e precisamos, enfim, enquanto estivermos nesse corpo, trabalhar. Mas nós não devemos esquecer que quem dá a vida para nós é Ele. E nós devemos ocupar nosso tempo com Ele. Devemos vir à casa dEle para ouvir a palavra dEle. E não ficar só trabalhando. Se o trabalho te atrapalha, peça para Deus te mudar o setor, o horário. Você tem que estar aqui todo dia, irmão, irmã. Você tem que estar em casa lendo a Bíblia, lendo a mensagem. Não vim só no dia de ceia. Não vem só assim não, irmão. Vem ocupar seu espaço aqui na casa de Deus e Ele vai te abençoar. E aprendemos que começamos a semana, desde o primeiro dia da semana, com oração de madrugada, com a escolinha, com a meditação, com a escolinha das crianças, com a escola dominical. E a semana toda nossa, mesmo que o diabo venha, com toda a força que ele puder, nós passamos a tribulação de uma forma alegre, contente, com paz no coração, porque desde o começo você deu as primícias para ele. Agora, se fizermos o contrário, nós não teremos as armas carregadas para lutar contra o inimigo. E agora, antes de encerrarmos, eu gostaria de ler uma oração, aliás, fazer uma oração que o irmão Brana fez. Gostaríamos que todos se colocassem de pé e assim encerraríamos este culto esta noite. Com a graça de Deus, fechemos nossos olhos. Pai Celestial, estamos tão felizes por termos constatado que isso é verdade em nossas horas mais sombrias, ou na luz do sol, Ele nunca deixa nem abandona. Estamos tão felizes por isso, que temos nossa confiança edificada em nada menos do que no sangue de Jesus, com justiça. Nós confiamos, Senhor, não na fama deste mundo, nós confiamos
não ousamos confiar em qualquer coisa, por mais doce que seja, mas dependemos inteiramente do nome de Jesus. Como te agradecemos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, vá com Deus, meu irmão, vai com Deus, minha irmã, abençoados. Amém, graças a Deus, aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, o poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai deste povo. Olhos de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, Deus nos deu a graça de podermos vir à casa dele mais uma vez. E agora sairemos abençoados com nossos sacolas, alforjes, mochila e tudo carregados, maleta e tudo mais, das bênçãos divinas e da cura divina e da libertação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vá com Deus. Boa noite com Jesus. Jesus, o bom pastor.